Olá, papo filosófico mais uma vez. Sejam todos bem-vindos a mais esse encontro, no qual nós vamos tratar da questão da educação e da instrução. Portanto, do saber, do conhecer, desenvolvimento da inteligência a partir daquilo que conseguimos aprender, baseado naquilo que estudamos. Então, para hoje, a gente vai trazer para esse primeiro momento a figura de Johann Friedrich Herbert, que, na realidade, é um dos pensadores alemães, nasceu em 4 de maio de 1776, na cidade de Oldenburg, situada ao norte da Alemanha, e morreu no dia 11 de agosto de 1841, na cidade universitária de Göttingen. A pedagogia desse pensador tem como objetivo maior nem tanto o acúmulo de informações, mas a formação moral do estudante. Então, o que isso significa? Significa dizer que quando a gente vai à escola, a gente não vai só para acumular conhecimentos. A gente vai também para aprimorar a nossa índole, para aprimorar o nosso caráter. Agora, isso é possível? Claro que é possível, mas é determinante, toda vez que a gente vai à escola, toda vez que a gente adquire instrução, a gente vai necessariamente aprimorar o caráter? Não foi bem isso que os pensadores da escola de Frankfurt achavam, porque Max Horkheim e Theodor Adorno, que nós já abordamos em uma aula anterior, eles disseram que a razão instrumental prometeu, mas não resolveu os grandes problemas da humanidade. Então isso significa que a instrução, que pode sim aprimorar o caráter, não necessariamente ela vai aprimorar, porque pode acontecer uma coisa ou outra, ou seja, o caráter pode ser aprimorado, até melhorado, porque a partir do momento que você tem mais informação, tem mais conhecimento, você tem a possibilidade de melhorar aquilo que você faz e aquilo que você é, mas, por outro lado, a instrução, pura e simplesmente dada, o aparato científico e tecnológico que a gente incorpora ao nosso conhecimento, nem sempre conduz o ser humano a fazer coisas boas. Então, essa é a reflexão. Portanto, a reflexão de Herbert, ela vai, de certo modo, ser questionada pelos filósofos da escola de Frankfurt. Isso é natural, porque à medida que o tempo vai passando, o espaço e o tempo são as duas formas puras de sensibilidade, então tudo aquilo que nós podemos aprender, pelo menos segundo Immanuel Kant, é dentro do espaço e do tempo, e são as duas formas puras de sensibilidade. Então, à medida que o tempo vai passando, a gente vai buscando o aprimoramento. Pelo menos do ponto de vista científico e tecnológico, a gente consegue. Já do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, aquela questão da índole, aí já é uma coisa que a gente vai questionar no decorrer dessa aula. Então, nós temos aí o seguinte: um homem inteligente sai de um buraco em que um homem sábio não cairia. Isso aqui é um provérbio árabe. Então, isso já deixa subentendido que aquele que é inteligente, ele resolve problemas. Aquele que é sábio procura não criar problemas ou procura enfrentar os problemas com serenidade. Então, existe aí uma diferença entre a inteligência e a sabedoria. Nós podemos ter em alguns locais remotos do nosso planeta pessoas que são bastante capazes de desenvolver a ciência, desenvolver a tecnologia, desenvolver qualquer coisa que aponte para aquilo que nós chamamos de progresso. No entanto, nós temos aquela situação de que em muitos lugares não existe escola, não existe uma igreja, não existe uma instituição capaz de educar e também de instruir.
Então, aquela inteligência ela fica, de certo modo, brecada pelo fato das faltas de possibilidade de desenvolvimento dessa inteligência. Então, nós temos aí também o seguinte: inteligência, sabedoria. Então, não existe um limite bem identificável entre uma coisa e outra. No entanto, a gente está colocando aí algumas coisas que ajudam a gente a fazer essa reflexão da diferença entre inteligência e sabedoria. Então, a primeira coisa, a inteligência é uma capacidade que nós temos de saber e conhecer. Já a sabedoria é aquela capacidade que nós temos de querer e escolher. Isso aqui é nítido, e são coisas bem diferentes. Segunda coisa, a inteligência. Então, do ponto de vista da inteligência, nós podemos aprender com os próprios erros. Quando nós estamos falando de sabedoria, aprender com os erros alheios. Quando eu aprendo com os erros dos outros, isso não significa que eu não possa aprender também com os meus, porque eu não posso partir do pressuposto que eu nunca erro. Então eu erro também, mas ao invés de quebrar a minha cara em uma porta que outros já quebraram, eu prefiro não bater a minha cara naquela porta. Então isso é evidente. A terceira coisa, a inteligência analisa e entende os fatos. A sabedoria utiliza o entendimento para a ação, utiliza o entendimento para agir. A inteligência pode ser imediata, a sabedoria pode levar tempo. Então, enquanto que a inteligência, a gente pode nascer já bem dotado, até um QI elevado, né? A gente vai desenvolvendo o QI ao longo, né? Mas, de qualquer modo, a sabedoria ela pode levar muito tempo. Então, é no decorrer do acúmulo das experiências que a gente vai adquirindo a sabedoria. Então, a inteligência ajuda a teorizar. A sabedoria ajuda a praticar. Então, a inteligência ela pode ser impulsiva, afoita, enquanto que a sabedoria ela é comedida, ponderada. A inteligência resolve o problema, segundo Albert Einstein. O sábio previne um problema, ou seja, para evitar que o problema aconteça. Então, a educação e a instrução são conceitos profundamente distintos. A educação desenvolve as faculdades, a instrução dá conhecimentos. A educação eleva a alma, a instrução prevê o espírito. O espírito é alguma coisa que é um pouco mais abrangente do que aquilo que nós chamamos de alma. Agora, a educação, a instrução e o ensino. O que nós podemos abreviar sobre esses três conceitos? Então, a educação é um processo de desenvolvimento da personalidade. Então, pela educação eu vou melhorando a minha índole, né? O meu caráter. A instrução se refere à formação intelectual, aquele conhecimento que pelos estudos e pela orientação de outras pessoas eu vou adquirindo. Já o ensino corresponde aos meios para a realização da instrução. Então, são bem distintas essas coisas, a gente colocou aí de forma abreviada para que sirva mais para a gente fazer uma reflexão no futuro. A inteligência somente se transforma em sabedoria quando utilizamos o conhecimento adquirido em favor da vida. Aí, então, nós temos aí um pensador que faz essa referência, mas eu gostaria aqui de evocar ainda a figura do Aristóteles, um filósofo da antiguidade chamado Aristóteles, vai dizer que, na verdade, aquilo que nós conhecemos só vai ter grande valor quando nós praticamos. Então, ele vai dizer justamente que os atos corajosos que eu vou aprimorando a coragem, é pela temperança que eu vou aprimorando a moderação, né? Então, nesse aspecto, ele vai achar que só tem grande serventia aquele aprendizado, aquele conhecimento que a gente adquire, mas que também é capaz de colocar em prática. Isso que conhecemos deve estar presente nas nossas ações do dia a dia.
Agora, eu não quero fazer polêmica, mas é impossível trabalhar filosofia sem fazer um pouco de polêmica. Nós temos aí de um lado do nosso quadro, em letras maiores, uma frase que está escrita no Evangelho de João, capítulo 8, que foi pronunciada por Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No quadro ao lado nós temos um pensamento tirado de Ética a Nicômaco, que é um livro escrito por Aristóteles, que diz o seguinte: é acertado, pois, dizer que pela prática de atos justos se gera o homem justo, e pela prática de atos temperantes, o homem temperante. Sem essa prática, ninguém teria sequer a possibilidade de tornar-se bom. Então, isso aqui é a frase do Aristóteles. Então, você veja que tem uma diferença muito grande da frase anterior. A frase anterior diz que o conhecimento é suficiente para a gente viver bem, para a gente ser livre. O segundo pensamento, que é o pensamento de Aristóteles, diz, olha, só o conhecimento não basta. Então ele vai dizer que pela prática da temperança, ou seja, da moderação, é que nós podemos gerar o homem moderado. Então, de certo modo, isso quer dizer o seguinte, um bom atleta, alguém que corre, que faz maratona, então ele precisa de treinar todos os dias ou toda semana. À medida que ele vai treinando, ele vai desenvolvendo a sua habilidade, vai aprimorando a sua capacidade atlética. Para as questões morais, para as questões da verdade, Aristóteles pensa a mesma coisa. Inclusive, ele vai dizer que a virtude ela é sempre um meio termo entre um vício por excesso e um vício por deficiência, né? Então, nós pegamos, por exemplo, a coragem, que é uma virtude. O vício por excesso é a afoiteza e o vício por deficiência é a covardia. Então, nós precisamos aprimorar. O conhecimento só não basta. Então, eu não quero polemizar, mas o Aristóteles está dizendo que o conhecimento da verdade não liberta ninguém de nada. Pelo contrário, a verdade, às vezes, ela pode até amedrontar. A verdade, algumas vezes, pode até te irritar. Agora, pode libertar também. É claro que o conhecimento ele é sempre uma coisa boa e é a partir dele que nós podemos supor uma vida melhor. Só que o Aristóteles está dizendo que o conhecimento que não é colocado em prática é como alguém, isso está escrito no livro Ética a Nicômaco, é como alguém que foi ao médico, recebeu a consulta, mas não tomou os remédios. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, que até o diabo conhece a Bíblia. Então, o diabo conhece a verdade. Agora, por que o diabo não é livre, então? Porque ele não pratica o que a Bíblia ensina. Então, o conhecimento, ele supõe uma aplicação dele para que se torne eficaz. Então, essa que é a verdade. Então, a gente pode até ficar um pouco chateado aí com o pensamento de Aristóteles, que de certo modo contesta um pensamento que nós encontramos na Bíblia, mas eu diria que se a gente for bem radical na nossa reflexão, a gente vai, na verdade, entender como complemento. O pensamento de Jesus Cristo e o pensamento de Aristóteles, eles são concorrentes, não são divergentes, né? Bom, então, o ato de educar é universal, o ato de instruir também. Só que a educação foi e sempre será uma mediação humana universal, enquanto que o ato de instruir, ele é cultural. Por exemplo, aqui no Brasil nós instruímos para o casamento monogâmico, porque nós somos cristãos. Lá na Arábia Saudita eles podem instruir para um casamento poligâmico, pelo menos poligínico, onde o homem pode casar-se com mais de uma mulher. Por quê? Porque essa questão moral, ela também é local. Então a moral ela não é universal. A ética sim, a ética é universal, a moral não. Agora, tem um grande problema que eu acho que é central aqui na nossa reflexão. A instrução, o conhecimento sem informação, leva o indivíduo a tomar decisões equivocadas. Você imagina um juiz que chega num canto, um cão pegou uma criança na rua e mordeu, e ele decreta que todo mundo tem que manter os cães presos naquela cidade. E isso já aconteceu em algum local. E ele não tinha o conhecimento de que 50% dos cães que havia naquela cidade eram cães de rua, portanto não tinham dono. Então quem ia prender? Então
É lógico que esse decreto dele não foi cumprido, né? Não tinha como. Agora, quando nós temos informação sem a instrução, aí o que acontece? A gente acaba não sabendo processar as informações que tem. Eu tinha um tio, que já é falecido há alguns anos, que ele sabia quantas horas o presidente Getúlio Vargas havia governado o Brasil. Mas ele nunca foi capaz de fazer uma crítica a Getúlio Vargas. Ele só via os pontos positivos. Então, o que lhe faltava? Faltava a instrução. Então, quando nós temos muita instrução, muito conhecimento e não temos informações, as nossas decisões podem ser equivocadas, como daquele juiz que decretou que todos tinham que prender seus cães. Todo mundo prendeu, quase todo mundo, mas e os que estavam abandonados? E quando nós temos muita informação sem a formação, a gente não sabe processar as informações que temos. Então agora nós temos uma questão, e nela nós vamos tratar justamente da contraposição entre Herbert e os pensadores da escola de Frankfurt. Herbert distingue entre educação e instrução. A educação se preocupa em formar o caráter e aprimoramento do ser humano. A instrução vincula uma representação do mundo, transmite conhecimentos novos, aperfeiçoa a aptidão pré-existente e faz apontar capacidades úteis. Para ele, o meio educativo mais eficaz não é o recurso à punição ou à humilhação, por exemplo. Uma educação coroada de êxito seria, com certeza, aquela que se apresentasse numa instrução adequada. Então, segundo o pensamento dele, instruir melhora o homem. Bom, pode melhorar, mas será que sempre vai melhorar? A despeito de Herbert, e com o intuito de questioná-lo, se o predomínio do pensamento pragmatizado ou de esclarecimento trouxe consigo a emancipação humana e melhores condições de vida, são viáveis as conclusões oferecidas pela teoria crítica. Neste movimento, e contra o otimismo da educação instrutiva de Herbert, os pensadores da escola de Frankfurt, em especial Max Horkheim e Theodor Adorno, o que eles vão refletir? Bom, na letra A, provam que, na medida em que cresce a capacidade de eliminar duradouramente a miséria mundial, menor será a desigualdade econômica e a propensão ao racismo. Ou seja, o progresso ajudou a eliminar o racismo e as desigualdades? Me parece que não. Hoje nós temos pessoas bilionárias enquanto temos pessoas passando fome. Letra B. Acreditaram que o progresso da razão instrumental levaria ao projeto de emancipação do homem pelo homem, portanto, ao aprimoramento moral de todas as esferas da vida social. Se isso tivesse acontecido, será que teria acontecido a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial? Bom, letra C. Demonstraram que o progresso científico desencadeado pelo desenvolvimento do capitalismo não gerou uma ordem social tecnocrática e opressora. Pelo contrário, conduziu ao aprimoramento moral. Ora, oprimiu o homem. A um punhado de homens emancipados criou uma massa de homens bestializados. Defenderam a tese de que, quanto mais refinada e complexa é a aparelhagem social, econômica e científica, em que o corpo do operário é reificado, coisificado no sistema de produção, tanto mais ricas são as vivências de que ele é capaz? Não, se ele se torna coisa, a vivência dele se torna mais difícil. Acreditaram que, com o predomínio da razão pragmática, a razão prática, o preço que os homens pagaram pelo aumento do seu poder foi a alienação daquilo sobre o que exerce o poder. Logo,
o progresso excessivo desencadeou um retrocesso. Quando eu estou dizendo que nós temos alguns bilionários e uma massa pobre ou com poucos recursos, então isso significa que a situação, pelo fato da gente ter desenvolvido, gerado o progresso, ela moralmente, eticamente, ela não melhorou. Então nós temos aí como alternativa correta a letra E. Então, que corresponde a essa crítica que, na verdade, que os pensadores da Escola de Frankfurt fazem ao pensamento de Herbert. Então, agora, eu convido vocês para o nosso próximo encontro. No nosso próximo encontro, nós vamos falar ainda da evolução e da imitação. E eu aconselho que vocês, para reforçarem esses conteúdos, reverem as aulas, visitem as nossas plataformas para que possam ter um maior aprofundamento daquilo que vem sendo tratado. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos e no próximo encontro a gente vem com todo entusiasmo para dar prosseguimento à nossa reflexão filosófica. Até lá.